Com quase 30 anos de trajetória, a Aniplan é referência no mercado de engenharia, construções, montagens e manutenções de grande porte, caracterizada pela participação em empreendimentos que colaboram para o desenvolvimento do país. Atuando em todos os segmentos industriais, a Aniplan tem capacidade para atender toda a América do Sul. Solidez, confiança, compromisso e parceria compõem sua expertise em construções de alta complexidade. A Aniplan mantém um sistema de gestão integrada com certificação nas normas internacionais ISO 9001, Gestão da Qualidade, ISO 14001, Gestão Ambiental e OSAS 18001, Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional. Alinhada com as melhores práticas de governança corporativa, a empresa dispõe do programa de compliance que gerencia riscos e garante uma atuação pautada pela honestidade e transparência. A busca pela excelência tem sido reconhecida pelo mercado. Nos últimos 3 anos, a Aniplan foi destaque em governança corporativa entre as maiores da construção pesada do país. Também eleita por mais de uma vez como uma das melhores empresas na gestão de pessoas. Este crescimento sustentável consolidou a empresa como referência na engenharia brasileira. Nos últimos 4 anos, a Aniplan manteve a liderança do segmento da construção industrial elétrica e mecânica, alternando a primeira e segunda posição entre as companhias com a maior receita bruta do setor. São mais de 150 milhões de horas trabalhadas. Mais de 100 mil colaboradores fizeram parte de nossas obras, com segurança reconhecida no dia a dia. Mais de 700 empreendimentos construídos para variados segmentos da indústria. Prontidão ao trabalho e segurança como valor inegociável marcam a nossa história. Aniplan, grande por suas obras, maior em suas parcerias. Austin Group, atualmente um dos maiores grupos de concessionárias premium do Brasil, representando as marcas BMW, Jaguar, Land Rover, Triumph e Jeep. Temos o compromisso em buscar diariamente a excelência em nosso atendimento e serviços. Temos a missão de proporcionar a melhor experiência para nossos clientes em todas as unidades de São Paulo e São José dos Campos. Somos movidos pela inovação, apaixonados pela esportividade. Nosso DNA é de aventura, o que nos permite ultrapassar os limites e viver cada momento de forma única. Essa jornada requer persistência. Sempre nos desafiamos a ir além. Com 2 décadas de conquistas, nos apegamos à vitória. E é assim que continuaremos escrevendo a nossa história. Austin Group, movidos por excelência. Put on respirator. 36% rate normal. 37.2% rate warning. Please put on respirator. 36.1 centigrade normal.
noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês no nosso webinar, né? Meu nome é Mário Narita e como no vídeo que você antecedeu, a NEB é uma associação, né, de Nikkeis empreendedores do Brasil que tem como finalidade e que tem como propósito unir as gerações através da troca de experiência e de conhecimento, tá? É bom salientar também que a NEB, apesar do nome ter o nome Nikkei no nome, na sigla, tudo, ele está aberto para todo mundo, tá? Para todas as pessoas de credo, raça e gênero, tá? Bom, eu como empresário, eu sigo muito o raciocínio do Simon Sinek, tá? Então, o que o Simon Sinek fala? Basicamente, ele diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, né? E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. O que ele está falando, basicamente? A gente está falando, basicamente, de relacionamento humano, né? Pode tirar o slide, Wilson. Nós estamos falando, basicamente, de relacionamento humano, tá? E a gente sabe o quanto é difícil lidar com o ser humano, né? Nós temos relacionamento com quem nós amamos, com quem nós escolhemos casar, esposo, com a esposa, e mesmo com os filhos nós temos ruídos, né? Agora, imagina com funcionários, clientes e fornecedores. E principalmente nesse contexto, onde a gente tem muita pressão em função do coronavírus, a gente convidou 4 advogados para tentar mitigar e suavizar essa relação com essas outras pessoas, tá? Então, para tanto, a ideia desse webinar é que leve 1 hora, se conforme for a quantidade de perguntas, a gente se estenda um pouquinho mais. Nós convidamos 4 pessoas e nós vamos iniciar nosso papo, né, com o Masami Ueda Jr., tá? Só mais um ponto, que a ideia é que depois da exposição dessas 4 personalidades, nós vamos ter a sessão perguntas e respostas, tá bom? Bom, primeiro é o Dr. Masami Ueda Jr., tá? Ele é advogado especializado em Direito Empresarial, graduado pela USP e Administração Pública pela GV. Ele é sócio da Arapi Nishi Ueda Advogados e membro de conselhos consultivos e de administração, tá? O tema do Masami vai ser a crise do Covid-19 não desobriga automaticamente. Deveres e obrigações devem ser respeitados, porém há exceções, tá? Então, Masami, obrigado por aceitar nosso convite e a exposição é toda sua. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de conversar com esse público do NEB, que é um público muito experiente, bem-sucedido. É importante também que a gente receba também os convidados para esse webinar e convide-os a entender um pouco mais sobre o NEB e abrir o relacionamento conosco. Isso é importante a gente enfatizar. Eu queria, nesse primeiro momento, acho que pode ir para o primeiro clique, por favor, dizer que o que nós estamos vivendo hoje em dia é uma situação inédita. Acho que não existe nos livros de história, não existe nos livros de economia, não existe nos livros de direito uma situação semelhante. Por isso, então, a gente tem que voltar um pouco aos conceitos, aos princípios da economia e do direito para poder passar por esse momento. Acho que é importante também dizer que a postura que nós devemos, e eu sugiro que a gente tenha nesse momento de muita indefinição, que a gente tenha uma postura bastante positiva, uma postura propositiva e uma postura atenta, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente tem que estar muito firme para poder passar por essa fase. Eu inicio dizendo aqui que vamos falar um pouco de economia e direito, porque as coisas são relacionadas, mas
já para começar, o principal motor da economia são as relações de trocas. Diariamente, cotidianamente, a todo momento, nós praticamos relações de trocas. Trocas de bens e mercadorias, trocas de informação, trocas de trabalho, trocas de lazer. Nós compramos e vendemos esses bens e essas informações. E essa relação de troca ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Próximo clique, por favor. E o que acontece? Ela é dinâmica e são muito complexas. Se no passado primitivo as relações de trocas eram trocas propriamente ditas, os chamados escambos, hoje a gente tem uma complexidade nessa cadeia produtiva, você tem de fornecedores a clientes, e isso tudo tem que ser regulado por contratos. Hoje nós temos contratos escritos, contratos verbais, contratos digitais, todos eles têm a mesma importância, a mesma validade. Os contratos pressupõem que sejam simétricos, paritários, com direitos e obrigações de parte a parte. Ninguém entra numa relação de troca em que se sinta, na partida, prejudicado. As relações de troca elas se iniciam a partir do momento que as partes se sentem igualmente atendidas. Não há, esse é o pressuposto dos contratos atuais. E a premissa básica da civilização atual é que os contratos eles têm que ser cumpridos. O que foi combinado tem que ser cumprido como base e pressuposto para que a gente tenha uma continuidade e permanência dessas relações de trocas. O mundo não se encerra numa única relação de trocas, mas ele, na verdade, representa uma cadeia de trocas econômicas, de compras e vendas, de obrigações, deveres e direitos, tudo isso baseado no chamado princípio da boa-fé. É isso que rege a nossa economia e é isso que também se reflete no nosso direito. Acho que o próximo item vai falar disso. O Código Civil brasileiro, assim como outras legislações, ele traz, então, regras gerais de convivência, regras gerais de direitos e obrigações dos indivíduos, das empresas, e também acaba tratando das possíveis inadimplências, dos atrasos, das multas e as demais consequências. Essa é a função da legislação. Mas sempre no pressuposto, próximo item, que a gente negocia, troca, compra e vende, sempre no que a gente chama na química, em condições normais de temperatura e pressão, onde você define um padrão, e nesse padrão a compra e venda e a troca e os direitos e obrigações, eles são respeitados e cumpridos. Mas a pergunta fica, o que acontece quando a gente não tem essas condições normais de temperatura e pressão? Que é justamente o próximo item, o momento que a gente está vivendo. Esta pandemia da Covid, ela altera essas condições previsíveis na economia e ela traz, num primeiro momento, impactos sanitários, de saúde, traz, num segundo momento, como consequência direta, impactos econômicos. Na sequência, esses impactos econômicos geram impactos jurídicos, legais, e esses impactos jurídicos legais afetam também as relações sociais. Essa é a cadeia com que essa Covid, com que essa pandemia se dissemina, não só na questão de saúde, mas nos outros aspectos. A ideia aqui é falar um pouquinho das questões econômicas e das questões jurídicas. Particularmente nas questões jurídicas, ainda nesta condição adversa da pandemia, a gente tem como regra geral que os direitos e obrigações devem ser respeitados. Os contratos devem ser cumpridos porque eles não perdem as validades, os seus direitos e as suas obrigações continuam válidos. No mundo jurídico, nada mudou. Mudou, sim, mais rapidamente no mundo, por exemplo, econômico, no mundo social. Mas, para essas mudanças nas relações econômicas, nas relações sociais, também o direito, a legislação traz algumas exceções. A regra geral de que os contratos e as obrigações e o combinado tem que ser cumprido. E qual
quais são essas exceções para esses eventos inesperados, para esses eventos extraordinários. Temos na legislação, já há muito tempo, uma discussão sobre caso fortuito e força maior. Posso explicar um pouquinho mais para frente o que seja caso fortuito e força maior. Temos a chamada teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva e temos os remédios da revisão contratual e da rescisão contratual. Caso fortuito e força maior são eventos, são fatos que acontecem, que são imprevistos, imprevisíveis e de consequências que não dá para se imaginar quando você está combinando um contrato. Normalmente, quando você contrata, compra e vende, em toda a cadeia produtiva, seja com o seu fornecedor, seja com o seu cliente, com o seu consumidor, seja com o seu funcionário, seja com o seu investidor, todas essas relações jurídicas, elas pressupõem uma normalidade da situação, mas elas também trazem algum risco. E esse risco tem a ver com risco-retorno, e por essa razão você faz um negócio. O negócio pode ser muito bom e pode ter algum risco, mas esse risco, de alguma forma, ele é precificado porque você assume que você tem um certo domínio sobre esse risco. Acontece que existem alguns outros riscos que vão além desse domínio, além dessa previsibilidade, que são chamados casos fortuito e força maior. No caso de caso fortuito, vamos dar o exemplo de guerras, revoluções, atos do príncipe, então decisões, por exemplo, de fechamento do comércio, decisões de lockdown, decisões restritivas de locomoção, esses podemos classificá-los como atos do príncipe, eventos de caso fortuito. E força maior, podemos dar como exemplo eventos da natureza, terremotos, tsunamis, e todos os eventos da natureza que não são, podem até ser previsíveis, mas as suas consequências são além do previsível. E para essas consequências que não podem ser mensuradas, que não podem ser precificadas, a gente então acaba enquadrando esses eventos, esses fatos da natureza, ou atos do príncipe, como caso fortuito ou força maior. Também a teoria da imprevisão é uma exceção que se traz para as relações contratuais. Quando você contrata e faz um combinado de longo prazo e este combinado, por alguma razão, por algum evento externo à vontade das partes, traz uma onerosidade excessiva, quase impossível de cumprimento por uma das partes, ou um enriquecimento injustificado pela outra parte, esta teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, ela pode ser também trazida como exceção à regra geral de cumprimento dos contratos. E os remédios que se tem previsto na legislação em alguns casos, é possível uma revisão contratual, revisão das obrigações, para você tentar novamente igualar em condições paritárias de deveres e obrigações, ou, em certos casos, acaba até chegando na rescisão contratual pela impossibilidade de você cumprir o combinado. Um evento pode ter sido de tal magnitude, de tal efeito, que a rescisão contratual pode ser a melhor solução para aquela relação, para aquele combinado que você tinha feito antes da sua ocorrência. Então, esse é o quadro que nós temos de relação contratual. A regra é, vamos cumprir os contratos. O fato de haver uma pandemia, de haver cerceamento de locomoção, de haver restrição de trabalho, restrição de ensino, tudo isso, ele, como regra geral, não são eventos que trazem uma desobrigação, próximo slide, por favor, não são eventos que trazem uma desobrigação automática. Ninguém é automaticamente exonerado de cumprir as suas obrigações. Todos têm que cumprir as obrigações, e as exceções, próximo item, que elas têm que ser tratadas caso a caso. Então, nós vamos ter que analisar cada uma das relações jurídicas, cada um dos direitos e obrigações no caso concreto, e verificar se aquele evento externo, imprevisível, de consequências incomensuráveis, se aquele evento tem causa e efeito na minha obrigação de cumprir, no meu dever de cumprir uma obrigação. Esta análise de caso a caso,
ela é necessária e ela pode ser feita de várias maneiras. A maneira mais usual de ser feita, acho que o próximo item, é levarmos esse assunto para o judiciário. O judiciário vai pegar o seu contrato, a sua relação comercial e vai dizer o seguinte: você não conseguiu cumprir a sua obrigação, deixou de cumprir a sua obrigação por conta de um caso fortuito ou força maior, ou por uma onerosidade excessiva, e ele, judiciário, é que vai dar uma decisão, no caso concreto, no caso único, uma solução, seja a revisão do contrato, a amenização das obrigações, ou seja, a própria rescisão do contrato. Mas, e aí cabe, faz parte do nosso sistema, não existe solução melhor, o judiciário, por tratar de casos individuais, casos concretos, ele acaba não tendo, num primeiro momento, que é o momento da urgência, coerência nem uniformidade nas suas decisões. Corremos o risco de ter decisões aleatórias, decisões que, na perspectiva do particular, podem ser injustas. E isso é verdade se você olhar nos últimos 15, 20 dias, e nós temos acompanhado várias decisões judiciais em vários judiciários, não só de São Paulo, mas de outros estados, e a gente vê decisões para o mesmo caso, similar, decisões diferentes. Questões de locação em shopping center, questões de empréstimos bancários, situações de prestação de serviço público, de transporte público. A gente acaba notando e percebendo uma não uniformidade nessas decisões, porque cada juiz vai analisar, no seu entendimento, aquele caso concreto, se aquelas exceções que nós mencionamos anteriormente são aplicáveis na obrigação geral de cumprir o contrato. Então, o judiciário, ele é, sim, o órgão, o poder definido até pela Constituição, pelo sistema jurídico, pelo sistema legal brasileiro, como órgão final para decidir essas soluções. Mas a gente tem acho que o próximo item, a gente tem, na verdade, uma outra recomendação. E nesses tempos difíceis, nesses tempos improváveis, a gente não sabe quando é que vai acabar essa situação, porque essa situação pode perdurar por semanas ou por meses, ou eventualmente até por anos. Historicamente, situações de pandemia no passado teve seus efeitos durante anos. Se você pegar a pandemia da gripe espanhola no início do século passado, também ela teve efeitos durante anos. Então, a nossa recomendação, antes de se buscar o judiciário, é tentar negociar dentro desse chamado espírito colaborativo. Por quê? Porque ir ao judiciário pode ser uma solução extrema, quase que uma loteria, pelos motivos que eu disse anteriormente, e você ter decisões que você pode se sentir injustiçado. Então, a nossa recomendação é buscar, antes de sobretudo, as negociações bilaterais entre as partes, dentro desse espírito colaborativo. Mais um item, por favor. Por quê? Porque nós entendemos que essa pandemia da Covid, ela vai passar, ela vai ter uma solução, necessariamente vai ter uma solução, e a economia vai voltar a funcionar, a economia vai voltar a rodar. E essa economia, para voltar a funcionar, ela depende de cadeias produtivas. Ninguém hoje consegue atuar na economia, na vida moderna, sozinho. Todo mundo depende de relações de troca, todo mundo depende de relações jurídicas. E essas relações de trocas e as relações jurídicas, elas, para se manterem, voltando ao primeiro slide na nossa apresentação, elas dependem da boa-fé da relação de troca. Se nós tivermos boa-fé na relação de troca, a gente constrói esse futuro. Então, sim, essa sim, são, em poucas palavras, a nossa recomendação. Buscar sempre a negociação. Porque todos, nessa situação de crise, têm a sua razão. Eu posso ser um inquilino que tenho a minha receita cortada, porque o comércio foi fechado. Por outro lado, o proprietário do imóvel, ele também conta com a receita daquele imóvel, daquele aluguel, porque ele tem outras obrigações. O efeito, ele é em cascata. Hoje, nós temos uma cadeia produtiva muito longa. Todo mundo depende de todo mundo. Então, não dá para se falar de, por exemplo, moratória de uma determinada categoria.
A moratória de uma determinada categoria, ela, na verdade, afeta toda uma cadeia produtiva. Então, existem projetos de lei no Senado em que se decretava algumas moratórias, e esse projeto de lei já faz quase 4 semanas que está em discussão no Senado e não vai para frente, porque é muito difícil dizer qual categoria, qual elo nessa relação de trocas ele é mais frágil. Legal. Só para finalizar e abrir o gancho para as demais apresentações, nesta cadeia produtiva da economia, efetivamente, nós temos elos mais frágeis. Nós temos elos dos trabalhadores, nós temos vários outros elos mais frágeis, nós temos a relação contribuinte e fisco, e para isso, então, existe o legislador para tratar de forma específica, de forma especial, esses elos mais fracos da cadeia produtiva. Mas legal, vamos manter a regra geral de que a cadeia tem que ser respeitada e o legislador vai tratar dos elos mais fracos. E aí são as próximas apresentações que vão tratar dessas relações mais fracas, onde a relação nem sempre na partida ela é paritária ou igual. Muito bem colocado, viu, Marcelo? Muito obrigado. Viu, pessoal, o tema desse webinar é consultório, né? Consulta. Então, por favor, já comece a formular as perguntas, as consultas que vocês podem fazer com esses especialistas, que realmente assim, o pessoal está aqui aberto para responder todas as suas dúvidas, tá bom? O próximo tema realmente assim, eu acho que vai gerir bastante perguntas, né? Que é o tema trabalhista, tá? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos, né, o Dr. Márcio Yoshida, né? O Márcio Yoshida, ele é advogado, mestre em Direito do Trabalho pela USP e professor na FAAP, tá? Então, o Márcio vai comentar sobre ferramentas trabalhistas para enfrentar a crise gerada pelo Covid-19, tá? Então, Márcio, por favor, e obrigado pelo aceite do convite. Márcio. Vamos lá. Estão me ouvindo? Pronto, agora se abriu. Opa, boa noite a todos. Pode tirar o slide, por favor. Pessoal, nós estamos assistindo à maior crise de desemprego e de pobreza de que se tem notícia desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 2 bilhões e 670 milhões de trabalhadores no mundo estão sendo afetados pelo isolamento social e pelo fechamento parcial ou total dos estabelecimentos. Estima-se que 193 milhões de empregos derreterão ao longo dessa pandemia. Somente no Brasil, já estão desempregados 1 bilhão de trabalhadores por conta da Covid-19. 58% desses desempregados, desses novos desempregados, são do setor de comércio e de prestação de serviços. E a grande maior parte concentrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo os dados do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, as estatísticas de desemprego vão passar de 11,5% para 23,8%. O que significa isso? Significa que hoje nós temos 12 milhões e 300 mil desempregados no Brasil. Ao fim da pandemia, serão 25 milhões de desempregados. Estes números apocalípticos nunca foram registrados na história desse país, desde que o índice de desemprego é medido. Diante desse quadro, o presidente Bolsonaro editou 2 medidas provisórias. A medida provisória 927 e a de 936. Pode colocar aí, por favor, o slide?
A medida provisória 927, ela simplifica os procedimentos para as férias coletivas individuais, facilitou o home office, flexibilizou o regime de banco de horas, diferiu o pagamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e está possibilitando a compensação de feriados. Vamos lá. O que é tudo isso? Começando pelas férias. Como funcionavam as férias antes dessa medida provisória? Lembrando que o grande problema está sendo evitar as dispensas dos trabalhadores, evitar as rescisões contratuais. E se não tem trabalho, como que eu faço? Não tendo trabalho, ou eu coloco de férias, ou eu suspendo, ou eu reduzo o salário, ou eu mando embora. E para evitar a demissão, o primeiro procedimento foi a simplificação dos procedimentos para as férias. Antes da medida, eu tinha que notificar ao empregado que ele sairia de férias com 30 dias de antecedência. E tinha que pagar essas férias 2 dias antes dele sair de férias. Como que ficou? Com a medida provisória, eu comunico as férias até 2 dias antes, não mais 30 dias antes. E quando que eu pago essas férias? Eu tinha que pagar 2 dias antes dele sair de férias. Não, eu pago até o 5º dia do mês subsequente. E as férias, vocês se lembram? Tem o terço de férias. Além de eu receber o salário, eu recebo mais 1/3 do valor das férias. Esse 1/3 que tinha que ser pago, de acordo com a lei anterior, até 48 horas antes, eu posso pagar no fim do ano. Ou seja, as férias eu pago no mês subsequente e o terço de férias eu pago somente no fim do ano. E as férias coletivas, elas precisavam ser comunicadas com muita antecedência para o sindicato. Agora não, não precisa nem comunicar, somente 48 horas antes, inicia-se o procedimento das férias coletivas sem aquela burocracia anterior. E eu posso também antecipar as férias. Como que é isso? Significa que se eu não tenho ainda o direito de férias, o empregador pode antecipar. Eu já quito esse período que eu tenho de férias proporcionais e eu tiro esse período antecipadamente. Pode antecipar as férias do ano seguinte. Pode antecipar as férias de 2 anos para frente. Ou seja, isso é uma coisa inusitada. Eu saí de férias agora, vou gozar as minhas férias do ano de 2022. Essa é outra também flexibilização introduzida pela medida provisória 927. Falamos também no teletrabalho ou home office. Todos sabem o que é isso. Com o avanço da tecnologia, está sendo muito comum o home office. A pessoa fica em casa, não tem que se deslocar até o local de trabalho. Isso já tinha sido introduzido na nossa legislação e já existia por conta da reforma trabalhista. O que se inovou na medida provisória? Na reforma trabalhista anterior, de 2017, o home office ele exigia uma comunicação prévia de pelo menos 15 dias para o empregado e ele precisava concordar com isso. Ou seja, 15 dias de antecedência com a concordância do empregado. A medida provisória suprimiu essa concordância, ou seja, a medida pode ser unilateral, você vai entrar em home office, ponto. Está decidido. Eu comunico 48 horas antes, ok? Essa é a segunda flexibilização da medida provisória. A terceira é o regime de banco de horas. O banco de horas, todo mundo sabe o que é. Eu trabalho menos um dia, compenso no outro, trabalho mais no outro dia e trabalho menos no outro. E se estabelece um regime de horário flexível em que eu posso fazer essa compensação. Isso já existia, sim. Já existia. Como funcionava? Podia ser por acordo individual? Podia. Eu negociava direto com o empregado. E por quanto tempo seria isso? 6 meses.
o banco de hora tinha que ser zerado a cada 6 meses. Como ficou agora com a medida provisória 927? Eu continuo podendo fazer esse banco de horas direto com o empregado, só que ele precisa ser zerado em 18 meses. Ou seja, não mais de 6 em 6 meses. Isso dá uma grande flexibilidade para as partes nesse momento de crise. Diferimento do pagamento do fundo de garantia. Essa é outra questão importante. O recolhimento do fundo de garantia dos meses de março a junho estão suspensos. Eles serão pagos a partir de julho em 6 parcelas, sem juros e sem multa. Tá? Então, isso também foi introduzido pela medida provisória, para poupar os empregadores que mantiveram os seus trabalhadores e não fizeram a sua rescisão contratual. E a medida provisória 927 também possibilitou a compensação dos feriados. Ou seja, o feriado do Natal, já que eu não trabalhei um dia aqui, eu vou trabalhar lá na frente. E assim sucessivamente. O feriado do dia 7 de setembro, como eu não trabalhei outro dia aqui, por conta da Covid, no dia 7 de setembro, eu compenso esse dia trabalhando no dia 7 de setembro. Lembrando que, em se tratando de um feriado religioso, é necessária a concordância do empregado, ok? Somente no caso de feriado religioso. Vamos para o próximo slide? É a medida provisória 936. Essa é a mais polêmica de todas, porque essa medida introduziu 2 questões bastante sensíveis. A primeira é a redução de até 70% do salário do empregado. Imagine-se recebendo só 30% do seu salário. Um caos. Imagine mais ainda, isso sendo negociado sem qualquer intervenção do sindicato. Ora, por que intervenção do sindicato? Podia reduzir o salário antes da medida provisória? Sim. Desde 1988, o artigo 7º, inciso 6º da nossa Constituição Federal possibilitava a redução dos salários mediante negociação coletiva. Podia reduzir quanto quisesse, desde que o sindicato concordasse. Com a medida provisória 936, foram introduzidas algumas modificações nisso. Primeiro, o sindicato precisa atuar somente numa pequena faixa de salários, que eu vou dizer qual é. Nas demais, o empregador assina diretamente com o empregado, negocia diretamente com o empregado por até 90 dias uma redução salarial. E eu reduzo o meu salário, vou ter alguma contrapartida? Sim, a primeira contrapartida. Durante esses 90 dias que reduziu o salário, retornando ao trabalho com salário integral, você tem uma estabilidade de 90 dias. Ou seja, você não pode ser mandado embora nos 90 dias subsequentes. A primeira vantagem. A segunda modificação em relação ao que eu tinha na Constituição. Durante esse período da redução, você vai receber um auxílio do governo. Esse auxílio do governo vai ser, se você teve 25% do seu salário reduzido, vai ser 25% sobre o valor do seguro-desemprego, a que você teria direito. Se teve uma redução de 70%, essa redução de 70% vai gerar um benefício do governo de 70% do seu seguro-desemprego. Essa é a grande modificação, a grande inovação introduzida pela medida provisória 936 com relação à redução de salário. Vamos falar agora, então, da suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão
ela foi inicialmente introduzida pela medida provisória 926, teve uma gritaria danada, foi revogada e reintroduzida aí na medida 936. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Suspensão do contrato de trabalho é simplesmente parar de pagar o seu salário. Ponto. Isso mesmo. Suspendo o seu contrato por 60 dias. E eu recebo o quê? Você recebe um curso de qualificação profissional. Isso já estava na lei, gente. Foi introduzida na nossa CLT nesse século XXI, numa das medidas de flexibilização do direito do trabalho. O que modificou nessa medida provisória? Essa medida provisória se introduziu durante esse período da suspensão de 60 dias o recebimento também desse benefício do governo. Esse benefício do governo é de 100% do valor do seu seguro-desemprego. Olha que bacana. Você não trabalha. Isso pode ser negociado diretamente com você, sem a necessidade de sindicato. Na lei da CLT, a CLT precisava de sindicato. Isso eu acordo direto com você, empregado. Você está com o seu contrato suspenso por 60 dias e vai ter que fazer um curso de qualificação. E, nesse período, você vai receber 100% do valor do seu seguro-desemprego. Medida provisória 936. Detalhe. Na lei, eu precisava fazer o curso de qualificação profissional de forma presencial. E a medida provisória introduziu o curso de qualificação profissional não presencial. Ou seja, você não precisa ir lá, em virtude da pandemia, pode fazer o seu curso de qualificação pela internet. Essas as medidas introduzidas, as alterações introduzidas por essas duas medidas provisórias, tendo um único objetivo: pôr um freio naquelas estatísticas apocalípticas de que pelo menos 12 milhões de brasileiros serão demitidos nessa pandemia do Covid. De uma boa maneira, essas medidas provisórias também vieram ajudar bastante o empresário, né, doutor Márcio? Todas essas medidas visam exatamente atenuar o impacto dessas medidas restritivas adotadas por muitos prefeitos e governadores que preferiram adotar o isolamento horizontal, que, enfim, discute se é a maneira mais inteligente ou não, mas isso essa é uma segunda discussão. Legal. Está chegando bastante pergunta para você, viu? Mas depois vamos deixar para uma outra, para a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Bom, o próximo convidado é o Dr. Alexandre Kita, tá? Ele é CEO da NK, graduado em administração pelo Mackenzie, bacharel pela Universidade Paulista, pós-graduado pela PUC, conselheiro da CRC São Paulo e vice-coordenador do CRC SP Jovem, tá? O Alexandre Kita, ele vai falar sobre as medidas tributárias exclusivas para o período da pandemia. Alexandre, também obrigado por ter aceitado o convite. O microfone é todo seu. Obrigado. Boa noite, senhores. Eu não vou me estender com relação à tragédia que já foi elencada aí pelos meus colegas aí em que vivemos, mas o tema em que me pediram para eu estar aqui abordando de forma superficial, né, porque não temos muito tempo, mas assim, o que eu tenho a dizer com relação às questões tributárias é que as medidas em matéria tributária, até o momento, adotadas pelo nosso governo, foram muito tímidas, né? Diante de toda a gravidade da situação, realmente eu vejo que as empresas esperavam e esperam ainda medidas mais drásticas, né? Que realmente possam ajudar aí
enfim, a sobrevivência das empresas. Diferentemente de questões que já foram abordadas, eu vejo que em matéria tributária, senhores, vocês podem ver aí na tela, tá? Eu separei alguns pontos, tá? São pontos que não são tão flexíveis, tá? E, assim, em termos de diferimento tributário, temos aí o primeiro item, né, que trata do PIS/COFINS e a contribuição previdenciária, onde tivemos o postergamento da data de vencimento de alguns tributos, tá? Referente ao mês de março e abril, tá? Para, enfim, 4 meses para o mês de março e 5 meses para o mês de abril, tá? Com relação ao diferimento do pagamento da contribuição devida para a agroindústria, também tivemos o diferimento para a contribuição à Seguridade Social, né? Uma medida que foi até talvez a mais ampla foi com relação ao Simples Nacional, onde tivemos o diferimento dos meses de março, abril e maio, tá? Onde vale observar que, com relação aos tributos federais, temos um prazo postergado de 3 meses, perdão, de 6 meses, e no caso dos tributos do ICMS e do ISS, um período de 3 meses. Tá? Temos também, como o Márcio já comentou, o diferimento do FGTS, né? Das competências de março, abril e maio, podendo ser parcelado em até 6 vezes, iniciando a partir do mês de julho, né? Tivemos também a prorrogação do prazo de entrega de algumas obrigações acessórias, tais como a FD Contribuições, a DCTF e a DIRF. Também tivemos a prorrogação da declaração de imposto de renda pessoa física, né? Que foi prorrogado agora para o dia 30 de junho. Também, pode mudar a tela, por gentileza, a prorrogação da validade das CNDs das empresas, né? Pelo prazo de 180 dias. Tá? A redução das contribuições para o Sistema S, que foram reduzidas em 50% nesse período de pandemia, e alguns produtos relacionados à calamidade pública. Tivemos a redução alíquota zero, tá? Do IOF, do imposto de importação, do IPI, para esses produtos relacionados aí à calamidade pública. Bom, basicamente, no meu caso, não tem muito o que discutir, e sim seguir, né? As empresas que decidirem por aplicar, não é obrigatório, obviamente, todo esse diferimento, esses tributos não serão recolhidos com nenhum acréscimo de multa nem de juros, mas que é de suma importância esse planejamento, né? Porque não nos esquecemos que terão também os impostos referentes a esses respectivos meses aí, daqui para frente, né? Enfim, o que eu tinha a dizer é isso, tá? É importante ressaltar também que alguns tributos eu tenho sido muito questionado, por exemplo, como o IRPJ e a contribuição social, CSLL, porque não estão contemplados em nenhum tipo de diferimento, realmente até o momento, muito bem aguardado, mas nenhuma medida foi tomada a esse respeito. Porém, algumas empresas têm buscado, sim, o judiciário para estar tentando aí a inclusão também desses tributos aí em algum tipo de diferimento, tá? Mas somente Legal. por essa via. Tá? Existe também alguns projetos de lei aqui em São Paulo, por exemplo, tá? O projeto de lei 220, que está em tramitação, que propõe a prorrogação
do recolhimento do prazo do ICMS também para ser diferido. Mas, enfim, eu acho que existem muitas questões em curso, de suma importância que estejamos sempre atentos e enfim, e consigamos aí todos sobreviver a essa crise. Ok, obrigado, Ale. Tá. O próximo convidado é o Diogo Nomura Neto. Tá? Ele é sócio da Nomura Yo Tashimi Advogados, com especialização em Direito Ambiental e Direito Público. É pós-graduado em Business Management pela Fundação Dom Cabral e Finance and Investment pela Barry University. Então, o Diogo Nomura ele vai falar sobre respaldo legal para consumidores e fornecedores frente às inconveniências causadas pelo vírus. Diogo. Bom, vamos lá. Obrigado, Narita. Boa noite a todos. Quero aproveitar e fazer um agradecimento para a Cacau, para o Vinícius, para o Wilson, que estão por trás desse webinar, garantindo que tudo saia conforme a gente planejou. E agradecer a você também que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência. E, bom, gente, como a Narita disse, eu vou falar um pouquinho sobre como fica o direito do consumidor e do fornecedor nesse momento de Covid-19. Eu tenho certeza que todos nós acabamos sendo atingidos por essa pandemia, como consumidor, não tenha dúvida, seja em contrato de clube, academia, escola, e também acredito que seja o caso de muitos de vocês que foram atingidos também, mas como fornecedor, e acabaram ficando impedidos de entregar aquele produto ou aquele serviço que tinha sido combinado. Para falar um pouquinho dessa relação de consumo, como funciona essa relação de consumo aqui no Brasil, existe até uma lei específica para tratar desse assunto, ele é mais conhecido como o Código de Defesa do Consumidor, aquele livrinho que o pessoal agora é obrigado a colocar em cima do balcão dos comércios. É esse mesmo. Pessoal, na realidade, a relação de consumo, ela se dá por 3 elementos essenciais. Ele é o tripé, é o tripé dessa relação. A gente tem o fornecedor, o consumidor e algo que os liga, que pode ser ou um produto ou um serviço. O consumidor é aquele que garante a aquisição do produto como destinatário final. O fornecedor é aquela pessoa que insere o produto ou serviço, é aquela pessoa que insere o produto ou serviço no mercado de consumo, e os produtos e serviços são aqueles que são passíveis de serem comercializados. Bom, gente, essa relação de consumo ela é norteada por uma série de princípios, que todos eles buscam o equilíbrio contratual. E dentre eles eu vou destacar 3, que é o princípio da boa-fé, o princípio da proporcionalidade e o princípio da transparência. O princípio da boa-fé, como até o próprio Massami já tinha colocado aqui, ele basicamente estabelece que as partes ajam com lealdade e cooperação. O princípio da proporcionalidade tem por objetivo garantir que haja uma reciprocidade entre as partes, ou seja, não pode haver uma cláusula que é desproporcional ou excessivamente onerosa. E também tem o princípio da transparência, que diz que o negócio ele tem que ser transparente. As cláusulas do contrato elas têm que ser claras, elas têm que ser específicas, não pode restar dúvida para o consumidor. E quem acaba apresentando uma clara vulnerabilidade nessa relação é o consumidor. E isso até é um dado objetivo quando se trata desse tipo de relação, porque decorre de que os fornecedores eles estão numa posição privilegiada, uma posição majoritária, tanto economicamente quanto de informações. E com essa posição vulnerável de uma das partes, o Código de Defesa do Consumidor acabou tendo que defender o consumidor, então ele tem como dever proteger o consumidor para que seja estabelecido esse equilíbrio contratual entre as partes. A gente também tem o PROCON, que é uma fundação que tem por objetivo proteger e defender também o consumidor, além de orientar os consumidores e os fornecedores acerca dos seus direitos e obrigações nessa relação de consumo. Então, agora já entrando mais diretamente nessa questão do impacto do Covid-19, a fim de incentivar a diminuição de circulação de pessoas, os estados e os municípios eles adotaram algumas medidas para que as pessoas ficassem em casa.
E com isso a gente acabou tendo fechamento de shopping, comércio de rua, academia, bar, entre outras coisas. E só é permitido o funcionamento de atividades que são consideradas essenciais: farmácia, padaria, restaurante, desde que seja através de delivery, posto de gasolina, etc. Então, é muito claro o impacto do Covid-19 teve um impacto de uma proporção gigantesca. Então, ele é, sim, considerado e está sendo classificado como um evento de força maior. O evento de força maior, ele é aquele que não é possível evitar ou impedir os efeitos de determinadas situações. Ele, na realidade, tem até uma previsão no Código Civil, que é o artigo 393 do Código Civil, no parágrafo. Para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Porque, assim, são situações totalmente inesperadas, situações imprevisíveis, e não dão oportunidade para que sejam adotadas medidas preventivas ou impeditivas em relação ao fato. Portanto, o coronavírus é uma situação de força maior porque não foi possível prever a incidência dele numa escala tão grande e que ele traria consequências tão drásticas também. E, sendo assim, essas medidas que foram adotadas, elas afetaram diretamente as relações de consumo, porque houve uma cessação nos contratos que foram estabelecidos entre o consumidor e o fornecedor. Você pega, por exemplo, o contrato de clube, de academia, de viagens, eventos, enfim, eles sofreram uma interrupção no seu curso. E, nesse caso específico, existe uma teoria no Código de Defesa do Consumidor que ela chama a teoria do risco da atividade. Ou seja, ela é uma das teorias, inclusive, que norteia o Código de Defesa do Consumidor. E ela diz que o caso de força maior é uma das únicas possibilidades de afastar a responsabilidade do fornecedor, tendo em vista que ele não deu causa, ele não concorreu nem direta, nem indiretamente para que o contrato fosse interrompido. Então, essa situação anormal que assola o país é um estado de calamidade pública, caracteriza, sim, a ausência do nexo de causalidade, ou seja, nenhuma das partes deu causa para que isso acontecesse. E, tendo em vista que se trata de um evento de força maior, e independeu da vontade das partes para ocorrer, esse evento afastou a culpa em relação ao fornecedor, ou seja, ele pode alegar força maior como um excludente de responsabilidade. Mas, mesmo assim, ainda que a legislação brasileira dê esse respaldo ao fornecedor, para aqueles que ainda não conseguiram cumprir ou não vão conseguir cumprir a sua obrigação, a gente recomenda que seja enviada uma notificação imediatamente com a justificativa de força maior para evitar até o risco de judicialização. Bom, com tudo isso, o PROCON também precisa adotar algumas medidas que atendam ambos os lados do contrato, porque, além de proteger o consumidor, ele também precisa garantir a continuidade do desenvolvimento econômico. Então, as medidas que o PROCON adotar, elas necessariamente precisam atender os dois lados, porque se tal fornecedor continuar se desenvolvendo, ou se pelo menos se ele mantiver no mercado, a chance de solucionar as demandas dos consumidores vai ser muito maior. Então, gente, dessa forma, é necessário sim que haja um equilíbrio, é necessário que haja boa vontade, é necessário que haja boa fé e, principalmente, é necessário que haja bom senso de todos, dos consumidores, dos fornecedores e até do próprio PROCON, tendo em vista que o que se espera é a resolução dos problemas e a viabilidade dos acordos entre as partes, já que não apenas o consumidor tem direito ao seu crédito, mas também é necessária a manutenção das empresas e do comércio em geral. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida sobre os danos e os prejuízos que foram trazidos pela pandemia do Covid-19 e nem nesses contratos oriundos de relação de consumo. Mas, nesse momento, até como o próprio PROCON orientou, é o momento das partes contratantes, mais do que nunca, adotarem os princípios que norteiam essa relação, aqueles princípios que eu falei no começo da minha fala, e principalmente colocar eles em prática, tendo em vista que só vai ser possível proteger os consumidores e manter as empresas se ambas as partes colaborarem. Até o governo federal já admite risco de recessão, portanto, o cenário econômico para 2020 é incerto. E isso exige cautela, não só dos governos, mas também das empresas e principalmente dos consumidores. Então, dessa forma, a nossa orientação aos consumidores é que eles tenham calma
e paciência, ao invés de buscar os PROCONs ou tomar as medidas judiciais cabíveis, e para os fornecedores para que eles se dediquem ao máximo a cumprir os seus contratos. E também é necessário a gente cobrar um posicionamento do PROCON para que ele ofereça medidas definitivas para que todos nós consigamos sair dessa pandemia com o menor prejuízo possível. Para finalizar aqui, gente, eu separei um textinho aqui, talvez vocês já tenham recebido até por WhatsApp, mas é um textinho bacana do Joaquim Nabuco, que ele foi adaptado aqui exatamente para essa época. Ele diz o seguinte: era só mais uma lojinha. Era só mais uma lojinha fechada pela prefeitura durante o Covid-19. Ao fechar temporariamente a loja, alguns funcionários foram dispensados e outros tiveram os contratos suspensos. Um dos funcionários desligados teve que parar a faculdade. A faculdade demitiu o professor. O professor cancelou a academia fechou e devolveu o imóvel. O proprietário do imóvel cancelou a compra de um automóvel. A loja de carros reduziu o quadro de vendedores. Os vendedores reduziram os gastos pessoais no comércio e serviços. Com a redução dos gastos, diminui a tributação. Reduzindo a arrecadação de impostos, a prefeitura não conseguiu pagar os funcionários que entram em greve. Depois do caos instalado, o prefeito pergunta, assustado: tudo isso por uma lojinha? O que ela vendia? Esperança. Ela vendia esperança. Então, gente, esse é o recado que a gente quer deixar para vocês, para que a gente tenha esperança que vá sair, que vamos todos conseguir sair dessa crise e para que hajam com bom senso, para que a gente possa resolver todos os problemas que estão chegando no nosso cotidiano. Obrigado, Legal. gente. Obrigado, Diogo. Obrigado. Escuta, pessoal, nós fizemos... esse é o segundo webinar, né? O primeiro, né, teve como foco, né, 5 empresários, né, que estavam vivenciando a crise e as dicas deles, tá? Hoje são as questões legais, né, as questões trabalhistas, né, devido a essa pandemia, né, essa pressão que está causando em todo mundo, tá? E na semana que vem nós traremos a luz do final do túnel, né, que vai ser um painel só de mulheres, tá? Elas abordarão lições de como poderemos inovar e reinventar, tá? Então a gente vai ter a Gisele Schunzizer, né, sobrenome um pouco difícil de falar, né? Os novos tempos exigem novos modelos mentais. A Tati Maeda, ela vai falar sobre estratégias de mídias sociais para alavancar seu negócio, tá? A Margot Takeda vai ser a moderadora dessa vez, né? A gente vai também trazer a Lilian Primo, né, que vai falar de inteligência artificial em termos de empreendedorismo, né? E a Cristina Famano, né, que vai trazer o tema inovação através da diversidade. A gente está com o tempo bem adiantado já, praticamente já passou 1 hora, e eu recebi uma série de perguntas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 perguntas para cada um de vocês e eu gostaria que vocês fossem extremamente breves, tá? E as perguntas que não foram respondidas, manda pelo YouTube, que depois a Cacau vai direcionar para cada um dos especialistas, tá bom? Então, Massami, vamos conversar com você? Massami, eu peguei 2 aqui. Tá, Massami, tudo bem? Olha, então, bem breve, o mais rápido possível, que já completamos 1 hora, tá? Minha loja no shopping está fechada há 1 mês. Quais alternativas que eu tenho antes de quebrar? Outra pergunta. Tem uma indústria que perdeu faturamento em mais de 50% da noite para o dia, né? Tenho que pagar empregados, salários, fornecedores, aluguel, tá? O que posso fazer? Quem eu deixo de pagar primeiro? Bom, são situações realmente que refletem a realidade das empresas hoje. No caso do shopping, há realmente uma determinação legal dos municípios ou dos estados para você fechar os shoppings. O que tem acontecido? Antes de ir para o judiciário, as partes, os lojistas e os donos do shopping estão entrando em composição. A notícia que nós temos é que a maioria dos proprietários de shopping center já negociaram com os seus lojistas a liberação do pagamento do aluguel fixo, a liberação do aluguel variável, porque, na verdade, não tem renda, e uma diminuição no valor do aluguel fixo. Mas também temos notícias de alguns shoppings que não estão facilitando essa negociação e já temos decisões judiciais atendendo os lojistas. Mas, como eu disse anteriormente, essa busca pelo judiciário não deveria ser a primeira solução. A composição é a nossa maior recomendação.
No caso da indústria, também já tivemos notícia de que as indústrias, mesmo com a ajuda e as facilitações que o Dr. Márcio Yoshida falou na questão trabalhista, de férias antecipadas, de suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, algumas indústrias não têm condições de realmente adotar essas medidas. E o que tem acontecido? E isso é importante até a gente diferenciar. Uma coisa é a dificuldade nas relações contratuais individuais. Então, a relação de locação eu posso negociar. Outra coisa é uma situação quase que de insolvência das empresas. E aí, na verdade, você não tem uma solução específica a ser negociada com cada uma das partes. A relação de insolvência tem outras soluções jurídicas, que é a da recuperação judicial ou mesmo da falência, que são soluções extremas, mas que, na verdade, não se resolvem em negociações individuais. Então, no caso da indústria, dessa pergunta, a sugestão é que se busque, numa grade de importância, quais são as obrigações mais importantes para você manter viva ou tentar manter viva a sua indústria. E é sobre elas que você vai tentar negociar. As demais é assumir essa inadimplência e correr o risco dessa situação. Muito obrigado, Massami. Muito obrigado. Agora, duas para o Márcio Yoshida. Márcio, tem essa daqui que eu acho bem interessante, né? No caso do teletrabalho, eu tenho direito a horas extras. E se eu trabalhar fora do expediente normal? Como é que fica? Tá? Outra pergunta, se eu pegar a gripe, o Covid-19 e me afastar do trabalho, né, como devo proceder? Quais são os meus direitos? Vamos lá. Primeiro, o teletrabalho e o home office. A questão do home office sempre gerou essa dúvida. Puxa, se eu estou em casa, qual é o meu horário de trabalho? Não é? E para espancar essa dúvida nessa fase do Covid, em que haverá, não é? Todo mundo está em teletrabalho praticamente, ninguém está indo presencialmente ao seu local de trabalho, estabeleceu a medida provisória que não se presume o trabalho prestado fora da jornada contratual. Então, se você usa o aplicativo, a internet, o WhatsApp, etc., fora do horário de trabalho, se não estiver taxativamente previsto, né, que aquilo será remunerado como uma hora extra, não será. Ok? Então, isso está expresso na medida provisória. Essa vai ser uma discussão muito bacana, porque vai gerar, né, muito processo judicial acerca do cabimento ou não, legalidade ou não, dessa medida. Tá? Mas é assim que está disposto na medida provisória. Segunda resposta, sobre o coronavírus a questão do afastamento do trabalho. O que é a gripe? É uma doença. Então, teoricamente, uma doença como qualquer outra. Como que funcionaria normalmente isso? Quando você fica doente, você se afasta. Se você se afasta por mais de 15 dias, os primeiros 15 dias o INSS, a empresa paga, né? E a partir do 15º dia, a empresa paga. Desculpa, o INSS paga. Os primeiros 15, a empresa, a partir do 16º, INSS. Isso é um auxílio-doença. Com o coronavírus, surgiu uma regulamentação específica. Primeiro, dizendo que, sendo coronavírus, os primeiros 15 dias não vai ser a empresa que vai pagar, vai ser o INSS. Essa foi a primeira grande mudança substancial. Isentou o pagamento do salário do empregado durante os primeiros 15 dias. O INSS está assumindo. E segunda questão, isso foi introduzida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, isso foi na semana passada, decidiu o seguinte, que considera-se que o coronavírus uma doença ocupacional, que se equivale ao acidente do trabalho. Essa é uma modificação extremamente radical, porque no momento que você presume que o coronavírus é uma doença ocupacional, vale dizer que ela foi adquirida no trabalho. Isso é absolutamente discutível, até porque ele pode estar afastado. Em se configurando,
o acidente do trabalho ou a doença ocupacional. Isso aconteceria, por exemplo, no caso do enfermeiro, do médico, etc. Isso aí seria uma ligação mais direta. O empregado vai se afastar do trabalho, vai ser considerado como auxílio acidente. Se retornar ao trabalho, terá uma estabilidade de 12 meses. Tá? Então, são essas duas questões. A terceira é a seguinte, não tem mais aquela coisa de você precisar fazer o exame médico presencial, atestar isso no INSS. Não tem mais isso. Você só manda o seu atestado, né, pela internet, e aí toda a avaliação vai ser feita pela internet, não presencialmente. Não existe mais aquela perícia feita presencialmente. Ok? Desculpa. Então, só para agradecer também a participação do pessoal de Brasília, Los Angeles, Vancouver, Fortaleza, Álvares Machado, Boca Raton, Irlanda e São Paulo. Tá? Agora vamos para mais duas perguntas aqui, agora para o Alexandre Kita. Com a queda do faturamento, a empresa não tem mais condições de pagar todos os impostos. Quais impostos devo priorizar? Tá? E tem mais uma aqui também, Ale. Diante desse quadro de graves receitas, né, o governo estuda um novo quadro tributário? Da Vanessa Duarte. Bom, vamos lá. A primeira pergunta tem que se avaliar com muito cuidado, tá? A inadimplência, alguns tributos, independentemente da questão de dificuldade das empresas, em especial porque existem alguns tributos que geram responsabilidades penais, né? Posso exemplificar alguns aqui, por exemplo, o ICMS declarado e não pago, os impostos retidos, tá? O INSS, o imposto retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte e o próprio fundo de garantia. Tá? Então, assim, dentro da medida do possível, esses tributos que eu mencionei, eles devem ser priorizados no pagamento para que se evite complicações aí criminais aí para os empresários. Com relação à segunda pergunta, na verdade, eu não entendi direito, viu, o Narita? Ela pergunta se existe, né, em função desse quadro grave de receitas, está muito difícil de faturamento, ela pergunta se o governo estuda um novo quadro tributário, no sentido de facilitar os empresários. Isso é incerto, né? Eu acredito que pelo menos, eu tenho acompanhado diariamente aí, enfim, as mudanças, as coisas que estão em andamento. Eu acredito que devam vir, sim. Vai depender muito também do quanto tempo, né, toda essa nossa crise aí vai se perdurar, mas a gente tem visto aí outros países já tomando um rumo já de mudanças em termos dessas medidas mais drásticas, mas o Brasil, se tratando de Brasil, eu acho que a gente ainda está num momento bastante incerto aí de como é que vamos seguir. Tá? Eu não tenho como responder essa pergunta, sinceramente. Tá, legal. Bom, agora para finalizar, mais duas perguntas, agora também para o Dr. Diogo, né? Diogo, tá? O meu seguro de vida teve um aumento bem significativo, né? Por eu ter mais que 60 anos e ser do grupo de risco, né? Existe alguma lei ou algum limite de reajuste, tá? E mais uma pergunta, eles são obrigados a fazerem o exame em qualquer faixa etária, o exame de Covid-19? Bom, vamos lá, Narita. As apólices de seguro de vida, elas prevêem a cobertura dos riscos que são previsíveis.
Portanto, as catástrofes naturais e pandemia, elas têm exclusão contratual. Mas, caso ocorra um aumento para a inclusão da cobertura desse risco de Covid, aí sim pode haver um aumento, mas não em valores exorbitantes. E a outra pergunta era em relação ao exame de Covid-19, né? Isso se eles são obrigados a fazer o exame em qualquer faixa etária. Sim, eles são. A operadora é obrigada a custear o exame de Covid-19. Tem até uma resolução normativa da ANS que trata disso. Mas, em razão dessa pandemia, o número de testes é limitado. Então, caso o paciente não tenha os sintomas graves, não vai ser fornecido o exame. Então, para que ele consiga o exame, ele precisa assim, de um laudo de um médico dizendo que realmente o caso dele é de urgência. Ele apresentando isso, com certeza ele vai ter o exame dele realizado. Tá, então já extrapolamos 15 minutos do nosso tempo. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês em nome da NEB, Diogo, Márcio, Alexandre e Massami, tá? Muito obrigado. E, pessoal, eu conto com a participação de vocês no próximo dia 14, né, com o evento feito pelas mulheres para tentar trazer luz nessa escuridão que a gente está passando, né? Que elas vão falar muito de reinvenção e inovação, tá bom? Então, muito obrigado, hein, gente? Valeu pela presença.